Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal e Gabriel Divan, 405 episódios. 405, e eu recebi há alguns dias uma mensagem do comitê de Kamala Harris dizendo assim, axé pra vocês. Axé pra vocês também. Ai. Mas hoje não é lá, né? Já não vai falar de lá. Ainda que seja, sim, muito importante a coisa lá, né? Eu sou obrigado a usar o velho bordão, né? Que está na Bíblia, está no Velho Testamento, foi ditado para Moisés no Monte Sião, que diz mais ou menos assim, ó, cada um com seus problemas. Né? Ema, cada um com seus problemas. O negócio é o seguinte, cara, lá tem midterms, aqui não tem, mas a gente faz, é mais ou menos isso? É mais ou menos por aí, né? Porque já começou a campanha, Gabriel, já tem que começar a campanha, tá? Se preparem que tem que começar. Ou se tem que começar, ou se tem coisa para consertar, não vai chegar lá na última hora e querer convencer na base do bolo de fubá e café aguado, né? É verdade. Mas muito bem, Gabriel, nós temos que mandar salves pro pessoal que ouve, pessoal que compartilha, pessoal que manda fotinho, tem de tudo, né, cara? Posso começar aqui? Vai lá. É porque o primeiro salve que eu tenho anotado, na verdade, é o seguinte, ó. Olá, rapaz, eu queria pedir um salve do Gabriel, porque o Abal já é meu BFF. Então, o Daniel Rosa, ele não quer mais salve meu porque já, né, não vale nada. Ele quer um salve teu. Ele pede um abraço aqui para não esquecer da gata Leidiane. Tá? Então, por favor, Gabriel. Então, vamos lá. Começando pelas damas, né? A gata Leidiane, então, ela ganha aí um afago virtual. Eu faço afagos NFT em gatos, né? Enfim, e vou mandar um abraço pro nosso querido Daniel Rosa aí, né? Espero um dia chegar, ser guindado essa categoria de BFF. O Felipe, inclusive, não gosta muito do teu primo, né? O ex-vocalista do Skank, eu gosto. Verdade. Então, eu queria dizer que a família Rosa aí, né? Já está no meu coração de certa maneira. Um dia eu chego lá, um dia eu viro FF, eu viro B, eu viro alguma coisa assim. O Daniel, ele faz vídeos no YouTube, Gabriel, e ele fez um em Auschwitz que ficou muito massa. Ele me pediu, dá uma olhadinha aqui no roteiro que eu tinha feito e tal, ficou muito massa. Ele mora na República Tcheca, o senhor que já esteve lá. Olha aí, a lindíssima República Tcheca. Então, um dia espero ir lá e conversar pessoalmente com o Daniel. Eu acho que é por isso que eu não sou BFF. Quando eu fui, eu não fui lá na casa dele, sei lá, né? Mas nem existia Vira Casacas, não existia nada. Eram tempos mais fáceis. Outros tempos. Né? Era social-democracia, né? Isso. Então aí, vamos fazer assim. Era fim da história. Claro, a história já tinha acabado, óbvio, né? Vamos fazer assim, ping-pong. Um lá e um cá, porque tem outro me pedindo aqui também. Tá nominado para mim, né? Então eu vou estender ao senhor aqui também. É o JJ Emerson. Ele mandou uma mensagem que eu não sei se é literal ou se é uma chave alquímica aqui. Mas olha só, nesse momento está acontecendo as eleições das leituras para 2025 do grupo do livro que eu participo. O grupo Vacas Zumbis. Massa. Divan, por favor, mande um salve para nós, todos do grupo. Somos 30 vaquinhas zumbis. Bom, então... Clube do Livro, sempre uma baita iniciativa, né? Leia, jovem, leia, você que está me ouvindo, leia. Faça Clube do Livro, é um barato, é legal e eles estão, olha só como é que é democrático o negócio, que eles estão elegendo a pauta das leituras de 2025. Então, Vacas Zumbis aí e JJ Emerson, com 2 M's, hein? Para ficar bonito, para ficar diferente, um grande abração aí. Muito bom, salve pra galera. Quem vai ganhar um salve aqui também é o Everton Rocha, lá do Blue Sky também, que ele tava tomando café da manhã e ouvindo Vira Casaca, só que, Gabriel, eu sempre me impressiono com a hora, né, tipo 5 da manhã, assim, o Everton acorda muito cedo, né, no domingo acompanha o Globo Rural, todo esse tipo de coisa assim, então quem acorda cedo, trabalha, faz esse país render e ouve Vira Casacas, poxa. Olha... Tem o Zeca Pagodinho, que está tomando aquele chopp, né, às 8 da manhã, e tem o nosso amigo tomando o café às 5. Eu vejo paralelos, sinais, fortes sinais, né? Muito bom. Tem um aqui de um xará teu, né? É o Feiolipe. Sim. Olha aí, Ele diz assim, já faz tempo que não peço um salve para meus filhos,
pro Vira Casacas. Acho que com a chegada da minha peita eles merecem, hein? Manda um salve pra Dolores, também conhecida como Gordores, Geraldo e Palestina. Daí ele botou aqui a Gordores, o Geraldo e a Palestina, todos eles envoltos com a camisa vermelha, o manto rubro do Vira Casacas, né? Você pode escolher várias outras cores, essa daqui tá muito bonita. Então tá aqui, os gatinhos estão... Eles estão com aquela cara de sempre, assim, né? Uma cara de quem, não sei se não tá sendo, né, vítima de trabalho abusivo, de modelo, né, não desejado, porque que queria estar arranhando um sofá ou coisa parecida, mas enfim. Eles foram parar até no Instagram do Vira Casacas também, Olha né, lá, cara? bonito. Ficou muito massa a foto aí. Grande salve pro Feio Lipe, grande torcedor do Galo, pelo que eu sei aqui, Gabriel. Olha aí, né? Galo forte e vingador, como diria Michael Jackson. Mandar um salve aqui pro Yuri Casa, que é o Squint Ringo. Ainda não ouvi, pô, eu sempre fico meio chateado quando a pessoa não ouviu ainda o episódio, mas enfim. Mas quero pedir um salve pra gata Kitty Cat, né, pra Kitty Cat. Ela invadiu nossa casa e passamos 4 meses chamando ela de gatinha apenas. Ficou Kitty Cat porque ela é imperialista. Poxa, um gato imperialista. É, um gato, né? Kitty Cat, né? Eu acho um chocolate superestimado, mas certamente é um gatinho, né? Um gatinho que traz alegria pro lar aí, não tem conversa. Com certeza. Assim, eu vou dizer uma coisa, aproveitar para dizer uma coisa. Eu tenho um pouco de ranço com esse papo assim. Ainda nem ouvi o programa, mas já estou recomendando. Pô, gente, não sei se não é propaganda contra, sabe? Mente, né? Tu vai ouvir depois? Passa um pré-datado, então, a gente aceita. Diz assim, ó, maravilhoso programa. Aí o cara ouve depois, tal. Confia em nós. Falando nisso, tem o Maciel aqui. O Maciel diz assim, acompanho há uns 3 ou 4 anos o podcast, mas não sou muito de interagir. Dito isso, mandem um salve pra mim no podcast quando der. KKKKK. Pô, Maciel, sempre tem a primeira vez, né? Pra interagir, pra pedir pra ganhar salve, então tá dado o salve aí, KKK. Pediu e recebeu, né? É isso aí, nosso mote. O ex-DJ de repartição, tá? Pediu se podia pedir um salve póstumo. Queria aproveitar a grande perda para a monarquia sul-americana. Gabriel chorou, fez uma mensagem bonita no Blue Sky. Para homenagear meu primeiro amor, o gato Chimbico de Orleans e Bragança, gordo, safado e sujo, como todo monarquista, que decidiu adotar minha família e viveu 10 anos sendo muito mimado. O único monarquista que eu aceito é o gato Chimbico. É isso aí, cara. Vive de favor, né? Ganha alimento, é mimado. Eu acho que a homenagem é justa, né? Semana passada, para quem não tá ligado no assunto, semana passada, né? De acordo com os jornais, morreu um membro da família real. Basicamente é o seguinte, né? Bateu as botas um senhor lá que brincava de alguma coisa, né? Tem um sobrenome e tal, e pronto, é isso aí. Brincava com o Laudêmio, inclusive, né? Isso. Bom, então assim, ó, já que estamos falando de monarquia, de coisa fina, né? Então, olha essa aqui do Luiz Carlos, ó. Divan, pô, os caras estão gostando de mim, cara. Pô, eu tô feliz, viu? O pessoal tá mandando braço. Tô em Paris, na casa de um casal de amigos brasileiros. Agora vem o dado curioso. Eles gostam tanto do seu podcast, não é meu, tá? É meu, é da Dani, é do Gui, é da Ingrid, é do Abal, é do Carapanã. Eles gostam tanto do Vira Casacas que, se não ouvem juntos como um casal, dá briga. Porra, é tipo seriado. Falei que é só colocar uma meia dúzia de euros no programa de aliados. Aí, ó, gostei de ver. Paris, casal, hospedagem, aliados, euros, gostamos bastante. Inclusive, né, um grande abraço aí pro Macron, esse grande lulista, né, e enfim, pra galera aí do Saint-Étienne, né, sei lá eu, o que é. Muito bom, né, cara? Pra toda a galera do 3º arrondissement. Isso, exatamente, né. E eu vou, por fim, aqui, Gabriel, mandar um salve pra Tininha, que botou uma fotinho lá no Blue Sky dizendo que chegou a camisetinha dela do Vira Casacas, aquela que estamos nós 3, né? Então, eu, você e Carapanã. Muito bacana, muito legal, sempre me emociono com fotos das camisetas. Os virinhas. Então eu encerro com um Blue Sky Wit, né? Dá um rostinho bonito. E aí, para fazer a brincadeira sobre aquela capa do nosso último episódio, né? Que era a sátira do Google, né? A esquerda precisa. Um monte de gente gostou do Scott R3, mas eu acho que ela definiu melhor. A esquerda precisa ouvir o Vira Casacas, né? Que tal?
Perfeito. E precisa apoiar, não precisa ter euros e não precisa morar aí, né, na região de Champagne, Vale do Loire, né? Você pode apoiar com reais também, você pode apoiar com qualquer coisa, só não apoia com dinheiro do Banco Imobiliário, né? Nem com nota do Coringa, então. E aí que você apoia a gente? Recomendando Vira Casacas, curtindo as redes sociais do Vira Casacas, acompanhando o Vira Casacas em seus lançamentos semanais, as lives que pipocam por aí, as colunas de toda sexta. Dá uma moral pra gente, curte, recomenda, compartilha, sugere o Vira... É tão bom sugerir coisa boa, sugere o Vira Casacas, dá estrelinha, avalia a gente no YouTube, nas plataformas que você escuta aí e... Se quiser colaborar para a gente se manter independente como sempre, forte como nunca, você pode ir lá no apoia.se ou no orelo.cc e aí no apoia.se você bota o /Vira Casacas e na Orelo você entra lá e busca o Vira Casacas com o seu cadastro. R$5 por mês já resolve muita coisa. Eu gostava quando tinha aquela categoria que era de 10 mil por mês. Sim, a gente gostaria que alguém entrasse, né? Mas ela continua lá, é só você querer. Faça a sua própria categoria, né? Não dê o peixe, dê 10 mil pro Vira Casacas. Perfeito, Gabriel. Além disso, claro, né, você pode entrar lá no umapenca.com/viracasacos, comprar uma camiseta bacana e já nos ajuda também. Segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, segue a gente no Blue Sky. No Twitter não precisa mais, né, se tiver por lá também, segue também, tudo bem. Enfim, estamos por todos os lados e qualquer tipo de ajuda financeira, não financeira, é excelente para nós. Muito bem, a convidada está aqui. Pois é. Vamos chamar então, né, reiterando que aqui não tem eleição de meio termo, tem avaliação de metade. Avaliação de la mitad, né? Então, alô Zanfan, alô Zanfan de la Patrie. Vamos lá. Vamos lá. Gabriel Divan, como é que estamos? Estamos bem, né, cara? Estamos aqui com a maior personalidade em linha reta da internet. Ah, isso lá é verdade. Isso ali é indiscutível, né? Tivemos que fazer todo um acerto de agendas, né? Todo um movimento, movimentando contatos para finalmente conseguir. Uma época era assim, mandava mensagem, né? Ô, pode gravar amanhã, vamos lá, vamos, não vamos? Tá, agora não, agora fala com 4 assessores, tenta chegar perto do hotel, não deixam, né? É isso aí, tudo bem. Depois não venha lá no futuro querer que a gente grave arquivo confidencial do Faustão aí, chorando, não sei o que, pois é. Mas que nada, nós ficamos felizes igual. Jairme, minha querida, muito obrigado por ter topado o nosso convite. Que bom que conseguiu participar dessa vez aí. Estavam todos pedindo sempre, né? Que venha semana que vem, tomara que seja agora. Finalmente chegou o dia. Muito obrigado. Eu não venho mais não, porque eu já cheguei, já começaram mentindo. Tudo que eles estavam falando aí, galera, é uma versão fantástica, colorida da vida de uma pessoa que está trabalhando de forma precarizada, entrando de 10 da manhã, saindo meia-noite. Isso eles não contam para vocês. Se eles não contam que eu estava convivendo esse tempo todo com publicitário, sabe? Sentindo as dores, entendeu? Sentindo o sacrifício, tendo que lidar com clientes que não entendiam as coisas. Isso ele não está contando para vocês, entendeu? Aí teve umas 2 vezes que eu marquei, eita, não vou poder ir, porque adivinha, o cliente... Ele acha que comprou a gente que depois que a gente desceu do navio negreiro. Não é bem assim. Já há uns 200 anos. Não sei se eu tá sabendo. Mas ele ainda acredita. Só que a boa notícia é que eu quebrei os grilhões. Eu me libertei, entendeu? Então, se você tiver com vaga para trabalhar de forma menos precarizada do que eu que estava antes, mas que dê para pagar a ração da minha gata, que é uma senhora idosa de 10 anos, entendeu? Pode entrar em contato, pode ser qualquer coisa, eu tô aceitando. Por isso que eu aceitei vir aqui hoje no podcast onde os 2 hosts me maltratam. Antes eram 3, só que um saiu. E a gente já tentou comprar o passe, a gente já tentou fazer tudo que é tipo de proposta, assim, a gente ainda não conseguiu. Por isso que o pessoal tem que apoiar o Vira Casacas, Gabriel. Nosso objetivo é comprar o passe de Jair Me Arrependi. Não, e volta e meia pinta aquele troço altamente canalha, né? Nas redes sociais, que assim... Queria ser chamado para um podcast. Vai tomar banho, porra. Assim eu não falo dá. isso? Não, a minha avó e o Papaléguas falam. Não, gente, o que eu falo é assim, eu tô com vontade de gravar podcast. Às vezes eu tô com vontade de sentar no
escolas práticas, nem por isso eu vou. Claro. Entendeu? Até porque vontade, né? Vontade é uma coisa que dá e passa. Bom. Exato. Ai. Estamos aqui reunidos para que mesmo, Felipe Aval? Pois bem, eu chamei vocês aqui pra gente dar uma conversada sobre uma coisinha, né? Estava eu ali outro dia parado, assim, e eu me lembrei do momento em que... Eu tava vindo pra cá. Tava vindo pra cá. E daí eu lembrei daquele momento em que o William Bonner estourou uma latinha ao vivo, assim, fez aquele... né? Assim que todo mundo disse, agora foi. Aquele foi o sinal que algo tinha acontecido. Dia 30 de outubro de 2022, estávamos todos em pânico completo e absoluto, quando teve a eleição, então, né, do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Só que assim, Gabriel, Jair, 2 anos da eleição dele, né? Tudo bem que só foi assumindo o cargo em janeiro, né? Mas eu acho que chegou o momento da gente já dar uma falada a respeito de o que vocês estão achando, assim, desse governo. Porque, vou dizer um negócio, tá? Claro que o nosso padrão estava baixíssimo anteriormente, baixíssimo. Mas eu, particularmente, eu tinha mais esperanças de que determinadas coisas fossem acontecer e que não foram correspondidas até agora. Entendo plenamente, né? Ninguém aqui é bobo do negócio de mas o Congresso mais conservador da história. Congresso mais conservador da história até hoje, vamos lembrar, né? Até hoje, porque agora, daqui a 2 anos, tem eleição de novo. Mas assim, complicado, sabe? Eu vou começar com uma perguntinha básica aqui, Jair, em qual ponto mais te pega, chegando agora, né, então quase 2 anos de governo, efetivamente, assim, o que é o negócio que mais te bate, assim, tu diz, poxa, eu queria que isso aqui tivesse ido mais adiante e não foi? Primeira coisa, eu sei que vão me botar no pelotão de fuzilamento. A boa notícia é que no estado depressivo que eu tô, você vai estar me fazendo um favor. Então, não tô nem aí. O que eu acho que pega no momento pro governo até agora é que ele é um governo que não tem assinatura, gente. Qual é o grande projeto desse governo? Vocês sabem dizer? Não falem pé de meia, por favor, não falem pé de meia, por favor, não falem. Pé de meia não é uma ideia original do partido, foi da nossa queridíssima Tabata Amaral. E cadê a assinatura do governo, sabe? Vamos argumentar. É porque é um governo que está reconstruindo os destroços da devastação. Temer, Bolsonaro. Eu concordo com você nesse ponto. Porém, a gente está falando aqui já pensando no cenário futuro. É preciso ter um marcador mais expressivo para a gente delimitar. Olha, esse governo se resolve assim, se resolve assado. Obviamente, se você for puxar alguns indicativos, por exemplo, o econômico tá bom. Por incrível que pareça, você liga na Globo News, parece que o cenário é de catástrofe. Parece que a qualquer momento vai ter o confisco do Collor Parte 2. Não é assim? Saiu uma entrevista agora com eu acho que é o CEO do Bradesco, não foi? Que ele fala bem tranquilo, assim. Ele, inclusive, ainda falou um argumento. Eu acho que por conta das redes sociais, né, vocês não conseguem digerir as informações direito. Mas o cenário não tá tão ruim assim, não. Tá dando pra viver, né? Só que ainda tem essa questão. O cenário, os índices indicativos, eles são suficientes para sustentar a popularidade e a aprovação do governo? Eu vi uma entrevista do José Dirceu, e eu amo essa entrevista do José Dirceu com o Juca Kfouri. E tem uma coisa que é a seguinte, gente, você pode detestar o José Dirceu, mas você vai chamar o José Dirceu de burro? Burro ele não é. Ele é uma das maiores raposas da política. Quando ele estiver falando, você, por favor, ouça, por mais que você não goste dele. E o que ele falou foi o seguinte, o Juca Kfouri perguntou assim, a economia vai bem, os números, eles estão indicando coisas boas para o Brasil. Mas isso não se transfere em popularidade e aprovação para o governo. Por quê? Aí lá vem ele. Se outra pessoa falasse isso, essa pessoa estaria no paredão de fuzilamento. Mas como é o José Dirceu, ele pode falar tranquilamente. Ele, na verdade, transfere, né? Se não tivesse bem, a situação da imagem do governo estaria bem pior. Fica aí a reflexão, gente. Eu acho que tá faltando assinatura, tá faltando expressividade e é isso. E tem um negócio, né, agora passando pro divã aqui, que é o seguinte, né, essas questões, me parece, gente, que essas questões simplesmente assim, econômicas, de o índice de desemprego, divã,
o índice de não sei o quê, o índice da Bovespa, o índice de babá. Essas coisas são muito difíceis de se traduzir na população porque chega tudo enviesado. Sério, se tu conversa hoje com uma pessoa, vou chamar de bolsonarista, vou chamar de bolsonarista. Tu diz assim, ó, como é que estão as coisas no Brasil hoje? Na cabeça do cara é catástrofe. É mesmo, assim, ó, é tudo beirando ao precipício, né? Um negócio meio, outro dia eu tava ouvindo a Paula Carosella num podcast qualquer, vi um corte, e ela dizendo que chegou num táxi e o taxista tava putaço com questão de que pudesse ter imposto sobre grande fortuna lá na Argentina e tal. Então tem todo uma... pois é, mas tu vê que isso chega completamente enviesado. Outro dia a Dani me contou que chegou lá uma pessoa que foi conversar com ela disse, nossa, lá no governo do Milei tá tudo 100%. O dólar tá 1 para 1 com o peso. Pô, cara, um negócio que tipo, abre aí o Google e bota. Ele disse, não, lá tá ótimo. Do tipo, vai chegar 2026 e esse louco vai dizer, não, precisamos de alguém como o Milei. Olha a maravilha que ele fez na Argentina. Olha, eu gosto bastante desse início de conversa com Jaime propondo uma discussão que vai passar, inclusive, por esse personagem redivivo, digamos assim, né, que é José Dirceu, um cara que eu confesso, né, eu não sei se eu tô aí muito agarrado com a massividade com que a mídia tratou ele nos últimos tempos, né, pelo menos nas vezes que ele apareceu, eu não sei se eu ainda tô embebido de tudo aquilo, mas sei lá, o Dirceu, ele ainda tem para mim uma cara daquela coisa do mensalão, assim, aquela coisa do o cara que simplesmente foi o sujeito que apanhou no lombo, o sujeito que simbolizou tudo aquilo, aquele PT que alguns descobriram que era um partido político, né, e que em governos tem acordos e arranjos e coisas do tipo, né, aquela coisa meio Pikachu surpreso. Mas assim, eu acho o Dirceu, ele é uma figura interessante porque agora que ele ressurge, que ele reaparece principalmente escudado também por decisões que anularam tudo que é tipo de revés que ele tomou. Ora vejam, meus amigos, né, de um juiz suspeito, né, de uma vara que estava mancomunada por um objetivo, né, e o juiz também está surpreso, né, porque foi anulada a sua decisão. Ele aparece meio como um franco atirador, né. Eu concordo que, bom, burro nunca foi, né? Cara que não entende do jogo nunca foi. Cara que é um dos que tem a visão além do alcance, né? Ele tem a luva peluda e a espada, ele tem. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa, né? Ele surge meio como um franco atirador, né? Ele pode agora, depois de ser o cara que carregou pro túmulo as coisas, e aliás, né? Grande companheiro, né? Levou quieto, né? Levou consigo, né? Ele foi aquele cara que deitou em cima da granada, né? Então, assim, essa moral ele tem, poder fazer isso ele pode, e eu não acho que ele tem opiniões meio que destoam daquilo que ele sempre teve. Agora, ele surge um pouco como franco atirador, né? Então ele não tem mais nada a perder, né? É alguém que pode dizer essas coisas, tem tanto conhecimento quanto moral, quanto perde muito pouco se dizer essas coisas, está dizendo a verdade em larga escala, mas também tem esse porém, né? Também tem esse porém. Eu não vou dizer que esse cara não tem uma mágoa, né? Porque deve ter uma mágoa também, né? Proporcional a toda essa cancha, né? Então, obviamente, ele aparece podendo colocar essa carta na mesa. Ele pode lavar essa roupa suja, ele pode dizer essa verdade, né? Resta saber o quanto realmente essa informação é útil e quanto ela pode ser explorada e para que lado ela pode ser explorada por um governo Lula, porque a questão da tônica aqui, e a gente está comentando sobre a eleição, eu poderia até falar um pouquinho de uma coisa que aconteceu não na eleição, mas aconteceu no dia da posse, que até hoje é lembrada, porque pode ter sido, né, uma promessa visualmente forte e não cumprida, que é aquela subida na rampa com aquela galera. Eu poderia dizer que a gente sim tem que cobrar e temos que cobrar, né? Até porque a gente não pode parar de querer ir para frente, a gente não pode parar de sonhar, de imaginar, de desejar coisas. Foi isso que aconteceu, talvez, na transição do segundo Lula para Dilma I, que é aquela coisa do tipo, parece que está tudo bem, obrigado, né? E parece que a gente simplesmente se inebriou de forma a parar de exigir coisas e parar de querer empurrar mais para o lado.
Agora, a gente tem que lembrar que não necessariamente essa eleição que foi uma grande afirmação, e foi porque o momento é ruim, o momento era uma coisa meio desesperadora, a gente não tinha indicativos seguros e a gente tinha um governo que estava roubando, né, contra, né, e acionando tentáculos muito poderosos como polícias e tudo mais para roubar contra, e ainda assim Lula venceu. Nós vencemos. Então é um tapa na cara, é um puta indicativo, mas não vamos esquecer, né, gente? Quanto um dos maiores idiotas que já assumiu qualquer cargo na história da humanidade, e infelizmente foi da presidência da República do nosso país, foi 51 pouquinho a 49 pouquinho, cara. Foram então, 2 assim, milhões de votos só de diferença. Porra, eu não vou dizer assim que, por isso temos que fazer concessões. Aquela coisa do o PT tem que ir mais pro centro, como diz o Tato, aquele. Não é isso que eu tô falando. Agora, vamos cuidar também, porque tá muito bom para um José Dirceu chegar e cantar de galo, né? Agora, para tentar segurar esse rojão e para tentar eventualmente, né, impedir, né, da volta dessa corja, bom, já tem gente mais desavergonhada do que nunca falando em anistia, falando em tirar a inelegibilidade, né? A gente está vendo todo esse movimento global aí, né? Esses caras, eles podem ter sofrido derrotas e tudo mais, mas não dá para dizer que perderam força, não dá para dizer que a coisa não está mais para um empate virado um pouquinho para um dos lados do que para uma vitória, assim, afirmada, acachapante e tudo mais. Então, eu só acho que tem que cuidar um pouco nesse sentido, mas a gente está aqui justamente para fazer balanço, né? Então, eu também não vou ser tão tímido assim. Tem uma coisa, quando falam dessa história da cobrança, que é uma das coisas que mais me incomodam, gente. Eu juro por Deus. Tem um vídeo do Lula falando assim: gente, me cobrem. Podem me cobrar. Tá? Que eu não sou de vidro, não. Eu vou ouvir e vou ver o que eu faço. O presidente falou isso. Se você der uma chiada com qualquer coisa, vem uma galera e fala assim: no tempo do Bolsonaro é que tava bom, né? Tu quer que o Bolsonaro volte, né? Mano, dá uma vontade de... E sabe o que é pior nessa história? De novo, como o Divan falou, foi uma eleição decidida por 2 milhões de votos, gente. A gente ia levar um tiro na nuca, mas pegou de raspão. Foi de raspão. O povo não tem noção da diferença do que é 2 milhões de votos, assim. É nada. Não é nada, sabe? E tem um comportamento que surge aí que é o seguinte: muita gente, eu não tô falando necessariamente do governo, tô falando da militância. Tem um comportamento de quem ganhou a eleição no primeiro turno com 80% dos votos. Um topete muito alto, que se continuar muito alto desse jeito, não vai ter um final muito legal, não. Não vai ser legal. A gente já viu essa história acontecer. Vamos dizer isso. A gente já viu. Onde leva o topete alto. E aí, quando falam, por exemplo, de vamos levar nossa bandeira mais ao centro, eu fico perguntando o que é que significa ir ao centro na cabeça dessas pessoas. Porque o PT é de centro-esquerda, todo mundo sabe. Você quer levar ele pro centro-centro. É isso que você tá querendo dizer? Porque muitas vezes eu fico olhando a discussão sobre levar o PT ao centro e ela basicamente fica: vamos parar de falar de minoria, por favor? Teve uma pessoa... Eu vou falar desse exemplo aqui porque eu li esse tweet, eu fiquei sem acreditar. Um rapaz falou sobre o êxito, né, de uma campanha que estava indo ao segundo turno. Eu não lembro qual o candidato, gente. Ele quase ganhou, mas vocês sabem quem é o candidato do PT, que ele até falou assim: não, a gente não vai entrar em ideologia de gênero, nada do tipo. Ou seja, abraçou o discurso. E ele: não, gente, o resultado da campanha é falar menos sobre direito de mulher, falar menos sobre direito de LGBT, é focar mais em economia, é focar mais nas dores do trabalhador. E nisso ele tava com a bandeira da Palestina no nick. Eu fiquei olhando assim. Nossa, identitária é só os outros, né? Esquerda identitária são só os outros. Não, disso aí é engraçado, né? Porque a gente falou com o Pontinho, a gente falou com o Samir, e agora a gente fala com a Jairme, e é uma coisa que volta sempre, né? Que é essa questão de que sempre estoura no mais fraco. E é impressionante como ainda acham que, assim, isso aí é o tipo de pauta que, se você levantar em algum momento, você tá fazendo o jogo da direita e daí vai estourar tudo, quando a gente vê que é exatamente o oposto, né? Quem pega todas essas pautas identitárias mesmo é a direita para jogar determinado pânico moral, determinada coisa. Vamos, gente, pelo amor de Deus,
A gente falou de uma eleição já, a gente estava aqui quando rolou uma madeira de piroca. Não tinha nada, ninguém falava disso aí, ninguém cogitava qualquer coisa de, né, educação sexual com qualquer tipo de objeto. E mesmo assim já era utilizado. Agora, cada vez mais, né, eu vou repetir uma frase que eu já falei no Blue Sky. A minha querida vovó falecida, ela dizia, quanto mais se abaixa, mais o cu aparece. Tá? Quanto mais se abaixa, mais o cu aparece. Quanto mais se tenta, né, esconder essas coisas, não falar dessas coisas, só quem tem a perder ao nosso lado, até porque, né? Mas assim, os votos para legislativo, eles não se traduzem obrigatoriamente para executivo. Ainda bem, né? Porque se a gente for olhar como é que tá a nossa Câmara, nosso Senado hoje, se tivesse sido proporcional, a gente tinha perdido a eleição para o executivo. Ponto. Mas se a gente olhar hoje quem é que carrega voto da esquerda, é muita gente, muita candidata trans, é muita gente que levanta pauta violentíssima, e tem muita gente boa, sem excluir gente. Mas é que não pode deixar de lado a questão do capital e do trabalho e não sei o quê. Mas ninguém tá falando. Isso aqui é uma coisa que me incomoda sempre, né? Que parece que se tu falar de uma coisa, tu esquece de todas as outras. Eu não sei como é que funciona a maioria das pessoas, mas assim, eu consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo achar um absurdo mulheres não terem direitos reprodutivos e mesmo assim ser contrário a uma jornada 6x1, que é uma pauta, por exemplo, que é a Erika Hilton, né, que tem toda a questão de defesa dos direitos trans, travestis, etc e tal, também está encampando, porque dá para encampar tudo ao mesmo tempo. Só que sempre parece naquele negócio meio boomer de esquerda, assim, que não, a única pauta tem que ser trabalho. E outra, tá? Então tá bom. Mas então tá bom. Jair, né? Tu falou um negócio de qual é que é a marca do governo. Qual é o grande movimento do governo em relação à questão de trabalho? Vamos trazer uma questão que eu acho fundamental nesse debate sobre trabalho. Existe uma ideia de que nós temos que dialogar com os trabalhadores, e quem fala isso geralmente tem uma visão dos operários do ABC lá nos anos 80, que é aquela ideia do operário que trabalha literalmente numa fábrica, que participa dos atos sindicais. Gente, isso não existe mais. Quer dizer, existe, mas existe numa escala muito menor. Mas a gente, quando vai pegar o chão de fábrica hoje em dia, é o cara que está trabalhando na rua no aplicativo. Sabe? Uhum. Hoje a ferramenta de trabalho do profissional precarizado é o WhatsApp. Uhum. E aí a gente tem um problema muito sério quando a gente vai falar disso, porque a esquerda tende a não reconhecer essas pessoas como trabalhadoras. No sentido de, tá, beleza, você tá trabalhando, você tá feliz? Tá de boa pra você? Se a pessoa falar ok, não, você não pode. Nisso, a gente fecha as portas para essas pessoas, porque a gente não está reconhecendo elas como um trabalho autêntico. Quem é que abraça essas pessoas? Os Pablos Marçais da vida. Tanto é que no segundo turno ali do Boulos em São Paulo, e a gente está percebendo esse movimento, por exemplo, a Glaze já deu uma entrevista falando mais nesse tom, reconhecendo que houve umas tentativas muito ruins de dialogar com esse novo trabalhador, como, por exemplo, a aprovação daquele projeto de lei dos entregadores. O projeto era bom, mas era bom pra quem? Vocês conversaram com os caras antes de bolar alguma coisa? Vocês se reuniram? Ouviram as demandas deles? Vocês queriam saber se eles estavam afim daquilo? Não, mas é porque o aplicativo explora. Mas as pessoas, no fim do dia, elas são adultas. Elas estão fazendo uma decisão ali que pra elas está fazendo sentido. O que a gente tem que fazer, beleza, a gente tá aqui pro que você precisar. Uma coisa que o Boulos estava fazendo muito bem na campanha de São Paulo era, beleza, eu vou fazer postos de... Como é que é pit stop em português, meu Deus? Não sei. Não assisto Fórmula 1, não vejo sentido em Fórmula 1. Um carro correndo atrás do outro, não faz sentido pra mim. Não, a gente peca nesse quesito, né? Porque estamos totalmente fora de moda. De uma hora pra outra, todo mundo virou fã de Fórmula 1 e todo mundo... E vai estrear a série do Ayrton Senna. Eu vou assistir por conta da Adriane Galisteu. É whey protein e corridas. Todo mundo gosta aqui. Só nós que não. Eu não gosto, não. Gente, é um carro vermelho atrás do outro, eu não sei qual é qual. Teve uma vez que eu perguntei, gente, vocês assistindo na expectativa de que vai bater
que começa rápido e termina rápido, assim, eu não vejo qual é a lógica do negócio. Mas voltando, o Boulos, ele tinha a ideia de criar uns pitstops pro trabalhador, que é autônomo de aplicativo. O entregador, o motorista, ele tem uma base ali pra ele poder descansar, pra ele poder, sei lá, cara, é o apoio do papel da prefeitura pra acolher essa galera. Só que o que é que acontece? A gente vê um discurso surgindo anos depois, dentro da nossa esquerda, que é o seguinte: olha, a gente vai ter que começar a dialogar com vocês, né? Porque, poxa, vocês foram forçados a trabalhar assim. Tadinho, sabe, um discurso meio... Tadinho, tadinho, ele vai ajudar você, tadinho, pobrezinho. É condescendente. Uma condescência esquisita, pra não dizer horrorosa. Sabe, a pessoa que trabalha lá na outra ponta, ela não vai querer conversar com você. Ela não vai querer saber. O que ela vai querer saber é de como ela pode fazer daquilo dali e ir pra outro lugar. Eu sei que vai parecer um discurso puta liberal, isso aqui que eu vou falar. Não é, tá? É de quem acompanhou a análise de dentro, vamos dizer assim. Você vê a galera de entrega de aplicativo, dessas coisas de comida, pra ele, o aplicativo foi quem tirou ele do buraco. Às vezes era uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma. O cara foi ali, pegou a bicicleta do Itaú, botou a mochila nas costas, de repente ele conseguiu alguma coisa. Coisa que o Estado, tá, tudo bem, nesse movimento de sucateamento, Temer, Bolsonaro, não conseguiu prover a ele. Por que é que ele vai voltar as atenções pro Estado agora? Sabe? E a gente perde muita gente nessa conversa. Não é à toa que o Marçal se tornou o ícone que ele se tornou. Não é porque ele tinha propriamente em mente os canais super turbinados dele, sabe? De coaching. Mas é porque é esse o discurso que conversa com a galera agora. Qual é o antídoto para esse discurso? Não faço a menor ideia, mas eu sei que o caminho que a gente estava tomando não era esse. Tanto é que o resultado tá aí. Não, assim, ó, esse assunto é crucial. E eu acho que aqui no Vira Casacas, a partir dessa provocação aí, ele vai ser abordado com a importância que ele merece e com o holofote que ele merece, porque é tão simbólico. Numa era em que todo mundo fala, por um lado, da precarização, por outro lado, né, esse termo que já está até batido, ele já teve em moda e agora já está sendo escanteado, que é a uberização. Quando a gente fala de tudo isso, ao mesmo tempo em que você está fazendo uma crítica que é, sim, verdadeira, é contundente, é necessária, e ao mesmo tempo que a gente fala o seguinte, olha, o pessoal é enganado, o pessoal é iludido por essas coisas, falta um outro componente que é justamente uma análise pragmática de conjuntura que o cara também faz. É uma análise de o que eu tenho para ir, para onde é que eu vou, onde é que eu me coloco, o que é melhor para mim, que o cara também faz, para além das babuzeiras do Marçal, para além das promessas vazias do pastor, para além de um bombardeio midiático e de uma questão que vai operar na racionalidade dele, a pessoa também quer coisas, e ela também analisa cenários, e ela também tem preguiças, e ela também quer algo mais garantido. Então, assim, é chocante quando o cara percebe, por exemplo, aquela circunstância onde, entre uma lei uma proposta de lei que visaria regulamentar, né, a questão empregatícia nos moldes tradicionais, e entre uma questão que visava um liberou geral, né, como se os caras não fossem empregados ou coisa parecida, a própria categoria embarca com força numa espécie de terceira via ali, onde reconhece, mas não reconhece muito, libera, mas não libera tanto e tudo mais. E aí as pessoas ficam completamente surpresas, do tipo, como é que o trabalhador não quer ser inteiramente seletista e com carteira assinada, não sei o que? Cara, tem muita coisa aí, não só essa coisa de eles são enganados, eles estão iludidos, o discurso, não sei o quê. Não, cara. Tem uma situação de pragmatismo ali também. E isso é o tipo de coisa que às vezes a galera não nota, porque no mundo ideal é óbvio, o trabalhador, né, nesse contexto, ele quer ser empregado, ele quer ter os direitos mais básicos possíveis, ele quer ter a configuração da sua relação básica. Agora, nós não estamos falando do mundo ideal. Nós não estamos lidando só com uma questão de que, olha, sequestraram a mente. Pablo Marçais da vida sequestraram a mente dessas pessoas. Não é necessariamente só isso. Tem muito outro fator, tem muita outra coisa aí. E esse é o tipo de coisa. A gente fala muito,
a esquerda não está sabendo fazer, os partidos não estão sabendo chegar, não sei o que. Cara, a gente está levando em conta, parece que é uma corrida, não é a Fórmula 1, parece que é uma corrida, né? Quem chega primeiro no pobre, quem chega primeiro na massa, quem chega primeiro no trabalhador ganha. Cara, tu tem outra mentalidade aqui, tu tem outros contextos, tu tem outras situações envolvidas, tu tem todo aí um percentual de pessoas, como a gente estava falando aqui, que são operários, ainda que não sejam o operário da fábrica, aquele, né, do livro de história, né, porque esse também está lá, também está aí. Agora, a gente tem toda uma série de outros vieses de relação trabalho, de relação ganho, de relação expectativa, que são pautadas por N fatores, né? Então a gente não está sabendo dialogar, não é só nas redes, é também não considerar que muita gente tem interesse, muita gente sabe colocar perspectivas na mesa e às vezes escolhe a mais fácil ou a menos pior ou a mais possível, né? Porque não dá para tirar do cálculo também que esse cara ele já entendeu muito bem que, olha, dependendo do que eu quiser e dependendo de como é que for estourar a corda aqui, vai estourar para o meu lado. Então, um pouco pressionado, né, injustamente por várias coisas e um pouco também como quem faz uma escolha, muita gente está preferindo essa terceira via, né, porque talvez já não se caia mais com tanta ênfase naquele papo inicial lá de que, olha, eu sou como se fosse um profissional liberal, no caso dos entregadores ou coisa parecida. Esse papo vigorou por muito pouco tempo. Isso aí é fácil de desmontar, é fácil de mostrar para o cara que ele é um fudido. Agora, a gente passa por um monte de coisas, né? Como, por exemplo, estava escutando na semana passada a entrevista da Rosana, né, com partes da pesquisa já em curso, e uma das coisas que mais pega no Brasil de hoje é ódio à CLT. Então, tu quer fazer com que o cara tenha uma CLT como se fosse símbolo de, olha a tua libertação aqui. Cara, está fora de moda, está brega, parece coisa de otário. Total. Né? Então, tem que pensar nisso aí também, porque essa talvez é uma forma da qual a gente não está sabendo conversar com o trabalhador, que está sendo bem menos falado do que deveria. A galera está falando muito mais como é que tem que ser o post da rede social ou coisa parecida, né? O que convenhamos, blá, 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 blá. Total. Tem uma coisa, gente, que eu acho que, só para pontuar, esse fenômeno do CLT como objeto cafona, como, você trabalha de CLT, que bosta. Não é um fenômeno só brasileiro, tá? Porque o que é que tá posto na mesa? Você vai trabalhar no seu emprego formal, passa por aquelas provações que o emprego, depender do cargo, te oferece. Você tá o dia inteiro, de novo. A ferramenta da pessoa precarizada, tanto para trabalhar, tanto para se entreter hoje em dia, é o aparelho celular. O que é que o celular tem para te oferecer? O maluco que tá ali vivendo a vida de luxo, tá indo para Maldivas, tá indo para Ibiza, tá indo para os Emirados Árabes, divulgando tigrinho, sabe? O cara quer virar influencer. Quando não quer virar influência tradicional, hoje em dia você vê uma galera falando assim, não, eu vou entrar no OnlyFans e dane-se, sabe? Então você fica vendo esse fenômeno que não é só política cultural que a gente tá vivendo. Não é uma limitação de, o governo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É a gente como sociedade que tem que refletir como isso como um todo. Eu fico vendo, cara, é uma galera novinha assim que eu fico vendo, eu morro de dó, que a galera vê esses macro-influenciadores, tanto dessas plataformas de entretenimento adulto. Gente, eu não tô na pauta do ICL, não, tá? Não vou mandar um carro lá na porta dele. Como é o nome? Fatal Moda. Não vou mandar, não, tá? Mas você vê a galera vendo aquilo como objetivo de vida, quando não é, cara. Não é. São alguns poucos. Só que a gente tá vivendo nesse momento da era de tudo é muito ilusório. É tudo muito... Como é que eu posso dizer sem ofender, meu Deus? Não é que você vai trapacear, entendeu? Você vai escolher a facilidade. Então, se a facilidade for virar um influenciador que vai viver de divulgar tigrinho, eu vou viver de divulgar tigrinho. E lógico que você ser CLT vai ser uma coisa completamente repulsiva. Fica aqui o desafio, né? O que é que a gente faz para defender que o trabalho formal, que se eu não me engano, quando faz as entrevistas assim, para pesquisar, enfim, com o trabalhador informal, né? O que é que eles desejam? Acho que 3/4 da categoria desejam, no fim das contas, a formalidade. Só que como é que a gente faz para estimular essa formalidade que, por exemplo, eu entendo a pessoa que abre mão do emprego formal dela, que ela ia ganhar 2 contos, e vai ser Uber porque ela tá conseguindo tirar 4, 5.
É super fácil de entender, né? Como é que a gente reconquista essa galera? Tá posto o desafio aí. Quem souber, manda um e-mail pra... Como é o e-mail daqui, meninos? viracasacas@gmail.com. Não. Viracasacas Podcast. Pronto, manda um e-mail pra viracasacaspodcast@gmail.com. É que eu só recebo. É o pai fundador, né? Aí o cara vai lá, qual é o e-mail aí? viracasacas@bol. Jovem. É. Bom. Ainda funciona e-mail do Bol, gente? Ah, não sei. Não sei não. Faz anos já que eu tinha meu último fake pra fazer logins, pra espionar. Deixa pra lá. Bom. Opa. Eu queria fazer uma proposta pra vocês, já que foi falado aqui nisso, né? Eu acho que é uma coisa que tinha que se discutir também e que eu acho que é importante nesse contexto de prós e contras, de análise, né, ou coisa parecida. Fernando Haddad, né? E eu não estou propondo uma discussão sobre aquele lado, né, que seria mais legal discutir, né, do terno, do perfume, amadeirado, tabuão da serra, né, mão na coxa. Não, eu estou propondo uma discussão a partir desse fator que Jair me trouxe, que é o seguinte, ó, o PT é um partido de centro-esquerda, ponto, né? E a partir dessa plataforma onde a gente está discutindo aí, que foi uma eleição, né, marcante, uma eleição muito, muito interessante sobre vários aspectos, mas foi uma eleição apertadíssima, uma eleição que não denota tranquilidade. Não é o amigo aí, né, de certas pessoas aí no Rio de Janeiro que ganha com 900%, né, de aprovação, faz show, volta, dança, samba, toma show. Deixa meu tio. Não é o tio das certas pessoas aí, né, que estão talvez aqui no podcast, bom. né? Achei que tava falando mal do meu tio. É Ozempic grátis, aqui, não, isso aí sim, isso aí é uma coisa, é uma mistura de popularidade estratosférica com, olha só quem é o outro, pelo amor de Deus, né? É o casamento perfeito. O nosso governo eleito, né, em curso, ele não goza de tanta bonança assim. Então, as pessoas ficam muitas vezes reclamando, e esse tecnocracismo aí do Haddad, e esse conservadorismo fiscal, e essas reformas aí que não é radical, essas coisas aí que só agradam os mesmos de sempre. Olha, tem vários pontos aqui em que dava, sim, para dizer muita coisa. E a gente tem que cobrar e tem que apontar muita coisa. Agora, o cara pensar em governabilidade, o cara pensar em mostrar estabilidade, o cara pensar em mostrar números. E principalmente, né, as pessoas acham que é só o Lula dar um berro lá e anunciar a taxação das grandes fortunas. Olha, poderia-se ter mais vontade do executivo e do ministério para forçar um pouco mais para esse lado. Agora, que não é uma gritaria de internet que se resolve com um hit na rede social, a gente sabe que não é. Então tem esse detalhe aí para colocar, porque me parece que o Haddad, ele conduz a questão da Fazenda, ele conduz essas discussões de uma maneira bem adequada para um partido de centro-esquerda que sim, tem que cuidar muito com o Congresso, ainda que não queira mostrar o cu, como diria a avó, né? Mas ele tem que se cuidar de alguma maneira. Tu tem que saber onde é que tu se abaixa para não vir na tua cabeça a vassourada e onde é que tu não se abaixa tanto para não mostrar as partes, né? Me parece que há sim o que cobrar, mas eu acho que às vezes há uma certa euforia demasiada, né? Ao ficar apontando os equívocos e tudo mais. Gente, não foi o Boulos do Tonel pegando fogo que ganhou a eleição, nem o Lula do ABC, né? Sabe o que eu tava lembrando aqui agora? Da novela da Taxinha, gente. Novela da Taxinha, sim. As Bruzinhas. A Bruzinha. Tava aqui lembrando. Sabe por que eu lembro dela com muita facilidade quando a gente entra nesse top? Porque, de novo, eu gosto sempre de pontuar. O celular hoje em dia, ele é praticamente um órgão da pessoa. Ele vive grudado nela, né? Para uma pessoa que trabalha, ela é a ferramenta de trabalho, é a ferramenta de entretenimento, mas também é a ferramenta de consumo. As pessoas consomem através de e-commerce hoje em dia, ainda mais estimuladas pela a pandemia, né? Onde praticamente o Brasil inteiro foi forçado a se digitalizar de uma forma, assim, avassaladora. E, cara, eu fico olhando as coisas. Gente, eu não vou mentir, não. Eu ia falar que eu vi uma pessoa, mas fui eu. Eu fui comprar um negócio no site. E aí eu fui tentar, né? Não, vou comprar, tá barato. Aí veio a lapada do imposto. Gente, o negócio não vende no Brasil. Antes que fale, vai no armazém comprar, não vende aqui no Brasil.
aí veio a lapada do imposto, aí eu engoli assim, eu reconheço que é necessário taxar. Eu não concordo com a alíquota, eu acho a alíquota muito draconiana, mas eu fico pensando muito no perfil do eleitor, que é esse jovem que ele começou a vida dele, tanto como consumidor como trabalhador, mergulhado nesses sites, mergulhado em Shopee, AliExpress, Shein. Cara, pode ter certeza, essa história vai voltar com uma força tão grande daqui a um tempo que... Nossa, eu fico com medo, assim, real. Eu fico com medo, sabe? Vocês já viram o vídeo do menino que os pais botam ele pra ser torturado ao vivo, que fala, sopra aí, Gabriel. Aí ele sopra o negócio, ele ganhou chuchu, aí o menino começa a chorar. Não, eu não queria chuchu. Vocês nunca viram esses vídeos? Não. Nossa, Não. Maravilhoso. Ele passa no feed, dá um prazer, assim, de ver o menino se fudendo. Coitado. Ele só ganha chuchu, só ganha cebola, só ganha essas coisas. Pô, mas é uma bela aula de como as coisas funcionam, né, cara? Não é feito pra você ganhar, não, amigão. É isso aí. Não, é assim, é uma mesa que os pais deles montam. E aí, vamos supor, eles pegavam uma vez algodão doce, botavam no pratinho. Essa é brincadeira pra criança, gente. Botavam um pratinho assim, embaixo, quando eles iam regar, o algodão doce derretia, né, e revelava o prêmio. E o pobre do filho das criaturas, ela só ganha chuchu, só ganha cebola, só ganha coisa assim. Enquanto os outros ganham chocolate, entendeu? É lindo. Mas, enfim, essa história da taxinha, por que eu tô falando dela? Porque quando a gente fala do Haddad, né, sempre vem esse perfil de que ele tá correspondendo a interesses outros que não do governo, sendo que, gente, ele é ministro. Ele tá lá cumprindo a agenda do governo, né? Ah, mas foi o Congresso que aprovou. O Congresso aprovou estimulado pelo governo, gente. Sabe? Não foi do vácuo que surgiu. Então, assim... Eu tô triste, eu queria ter comprado a capinha do celular. Pronto, gente. É isso que vocês queriam ouvir? É isso, eu queria. Tá bom. Ingrid, aquela música assim de tristeza, de melancolia. Love by Grace, da Lara Fabian. Pode botar. Não, sem direito autoral, que vai nos dar problema, não vai. Bota alguma similar aí, Ingrid. Mas assim, ó. Gente, dois pitacos sobre o que vocês estavam falando aí pra gente seguir. Primeiro, assim, ó, eu acho que isso que a Jair me trouxe da condescendência é um negócio extremamente importante, né? Porque não é querer bater naquele negócio de, não se sabe comunicar e blá, mas assim, ó, vamos conversar com o trabalhador, beleza. Só que essa conversa, na maioria dos casos, me parece muito mais um negócio de deixa eu te dizer o que você deve querer. E não existe isso aí. Chega pro cara lá do Uber e ele tá dizendo, ele diz assim, então, você queria carteira assinada? Ele diz, não, eu gosto de poder trabalhar 12 horas por dia, porque assim eu ganho dinheiro e coisa. Não, tá errado. Você só pode trabalhar 8 horas porque não sei o que. Cara, isso você não tá ouvindo ninguém, né? Isso tu tá sempre querendo dizer pra outra pessoa o que ela deve querer, como é que ela deve querer, de que forma que tá certo, de que forma que tá errado, não sei o quê. Um ponto, não sei se vocês concordam comigo, que eu acho interessantíssimo isso aí, e de novo, né, a gente tem que falar com gente que tá pesquisando pra caramba isso aí, né, que é o caso da Rosana ali, o Gabriel falou dela, Rosana, vem conversar com a gente, Rosana. É a Rosana Pinheiro Machado? Queremos conversar com a Rosana. Rosana, pode vir, os meninos, eles são do bem, são vacinados, pode vir, amiga. Não, o pior de tudo é que ela sabe disso, mas é outra negociação complexa. Assim. Outra negociação complexa, nós queremos muito. Mas a Rosana trabalha muito, gente, ela produz muito, você tava sendo exploradinha, já contei pra vocês. Um dia, eu vou fazer os meninos me chamarem aqui e eu vou contar a jornada de trabalho maluca que eu tinha. O que vocês não vão acender de vela pela minha alma e vão dizer, não, merece um altar. Vai ficar o Paula Curtis de um lado e a Germi do outro, assim, no altar de vocês. Pode ter certeza. Estou mostrando pra Jair aqui, ó. Eu quero. Carla Onde Curtis tu comprou? Aqui, onde tu comprou? Comprei na Shopee. Comprei na Shopee e foi taxado, mas pode suportar a taxa porque é rico, é isso. Né? É artesanal, é da Shopee, tá aqui, ó. Depois eu vou botar nas redes aí meu Carla Curtis. Quem me segue no Buscar já vê. Artesanale. Mas assim, ó, tem uma coisa, gente, que isso aqui, quando a gente conversar com a Rosana, eu quero largar pra ela também, que tem um ponto que eu acho interessantíssimo. Tem um ódio a chefes nisso tudo. Sim. Tem um ódio a patrão nisso aí tudo. Sabe? Que não tá sendo explorado.
Porque tem muita gente que tá nessa e diz assim, ó, pelo menos eu não preciso ficar explicando pra ninguém, não sei o que. Isso é muito interessante. Porque, vamos combinar, ó, muito CLT, eu não vou dizer todo o CLT que tem por aí, mas muito CLT que tem por aí, se tu disser assim, ó, eu vou te pagar a mesma coisa, só que tu não tem chefe, a pessoa abandona tudo e vai. Ah, é bom, mas tem o algoritmo do bibibibobobó. Não tem ninguém enchendo o teu saco de madrugada, não tem ninguém fungando no teu cangote, tá? Aquela pessoa, você que trabalha sabe de quem que eu tô falando, né? Todo mundo tem essa pessoa ali. Isso aqui é um negócio que é totalmente explorável. Outra coisa, assim, ó, sem querer ser o cara que, né, virei um voto no Uber hoje, né, que se funcionasse isso aí, a gente já não se preocupava mais. Mas assim, ó, tenta chegar para um Uber quando ele falar para ti dizer o seguinte, ó, furei o pneu e me fudi. Tive que fazer o motor do carro e me fudi. Só pergunta pra ele assim, ó, poxa, mas é meio sacanagem que quando tu tem que gastar alguma coisa, a plataforma não te ajuda em nada, né? Total. Todo lucro é nosso e todo risco é teu. É ruim isso, né? Não fala em termos de capital e trabalho, veja bem, exploração, blá, blá, blá. Não. Fala em questão de contrato, diz assim, pô, se eu pudesse ter um negócio que o lucro é de nós dois e o risco é todo teu, coisa boa, né? Vê se ele não concorda contigo. Porque ninguém é burro, gente. Ninguém é burro. Então tem coisas ali para explorar, tem coisas que dá para falar. E eu já falei, eu sou o maior defensor que tem de você não utilizar chavões. Tu não tem que chegar pro cara e explicar a relação capital, trabalho, alienação e fetichização. Eu acho que não é por aí. Mas se tu perguntar pra ele, tu não acha que é horrível esse negócio, cara? Quanto que tu fez nessa corrida? Eu vou ganhar 7. Pô, eu paguei 10. Esses 3 vão pra plataforma. Tá, e daí quando tu quebra o carro, eles te ajudam? Não ajudam. Parte do imposto eles pagam? Não pago. Pô, que coisa, né, cara? Que curioso isso aí. Sabe? Não precisa levar para ele o manifesto para entregar. Não é esse o ponto ali. Mas tem coisas aqui que podem ser exploradas. Agora, muito mais do que você chegar para ele e dizer assim, ó, a solução está na revolução, ou a solução está na CLT aqui na sua mão, é a gente pegar essa demanda e dizer o que dá para fazer com essa demanda. O que a gente pode fazer com isso aqui que tu precisa, que tu gosta, que tu quer, e resolver também as coisas que você acha errado. Esse é o ponto. Isso é dialogar, né? Ao invés de chegar pro cara e dizer, não, o certo mesmo é a carteira assinada e coisa, que numa dessas tu chega pro cara e diz assim, daí tu vai poder descansar no domingo. Ele diz, pô, mas domingo é o dia que eu quero trabalhar. Já não quero. Já não é assim. Já não funciona. Isso é uma parte, assim, ó. A segunda é assim, ó, a gente já falou disso, a gente já bateu em relação a essa questão das brusinhas e tarararará, que é, poxa, gente, pragmatismo. Não tem outro canto que dê para tirar dinheiro que não seja nisso aí. Como a Jair me falou, mas é que daí não vai passar porque o Congresso não sei o quê, a questão da taxação das grandes fortunas. Ok, saiu aquela votação aí, mas assim, ó, gente, vocês viram grande movimentação? Vocês viram grande pressão? Vocês viram sair nas redes do tipo, hoje vai ter a votação aqui, a gente quer taxar quem tem 10 milhões em... Quanto que foi? 0,5%? Era 10 milhões? Era 0,5% das 50 mil. Uhum. Vocês viram grande movimento? Fiquem de olho. Hoje a gente vai tentar isso aqui. Se rolar esse aqui, não precisa mais ter um outro imposto que vai te atingir diretamente. Não tem. Até hoje, gente, o pessoal que votou a favor da taxação das comprinhas da Shopee tá dizendo que não votou. E todo mundo cai. E sabe qual é o indicativo de que essa pauta vai voltar em algum momento com força? É como a galera procura se blindar dela. Gente que votou faz quem? Eu votei, de jeito nenhum sou contra o imposto. Aí você vai ver, o nome da pessoa tá lá. Sabe? Eu me lembro que na época da eleição deu pra usar pra caralho o negócio da votação do salário base pra enfermeiro. Sim. Que tava todo mundo naquilo lá, assim, e esses loucos votaram contra. E tava lá dizendo, não, absurdo, olha aqui o governo, como é que é, pode... E o cara tinha votado contra, tinha que chegar com o papel na mão, assim, e mostrar, olha aqui, ó, filho, tá aqui. É complicado. Dá pra falar agora, né? Eu deixei prontinha a cama para
eventual defesa, né, ou justificação, né, de Haddad / governo nesse ponto, mas dá para atacar pelo outro lado também, porque, cara, não dá para dizer que o Congresso mais conservador de todos os tempos e mais chupa-sangue de todos os tempos... Cara, se ele já instalar esse Congresso, e se ele vai bater de frente, se ele vai bater contra, e de qualquer maneira vai bater, e de qualquer maneira vai atazanar, e de qualquer maneira vai chupinhar, e de qualquer maneira vai tentar puxar teu tapete no final das contas, então faz o seguinte, cara, enfrenta um pouco. Esse é um fator que me indigna e que me deixa bastante triste com o governo Lula 3, que é, bom, a gente viu o que aconteceu nos governos anteriores, a gente começou o programa falando de José Dirceu, né? A gente viu, e o Dirceu, ó, vamos fazer também aqui um outro elogio para ele. O Dirceu era um que, à época, ele dizia que estava precisando do PMDB e olha lá, né? Começou a crescer aquela máquina, né? Vocês lembram que Mensalão, por exemplo, a galera fala muito do PT, mas o partido recordista de membros envolvidos é o PP, que está no extremo oposto, para não dizer outra coisa, né? O PP. Então, olha a quantidade de gente do PL envolvida nesse tipo de coisa também, que é um herdeiro espiritual, né, do que era o PP há uns tempos atrás, até com mais força, né, e com mais descaramento. Então, pensa um pouquinho comigo. Tu tem ministro de Estado que é do Centrão, que é assumidamente bolsonarista, que é mais para lá do que para cá, que é do meio, mas quando der o estouro do pipoco vai pular para o outro lado. Cara, é muita concessão. É muito querer agradar também. Então, se por um lado, ó, a gente já falou do risco que é se abaixar demais. Agora, a gente não pode também ficar sempre nessa coisa de, olha, tem que cuidar, porque... Não, só um pouquinho, cara. Esses caras, né, eles vão para cima de qualquer jeito. Tanto é que a grande porrada que eles tomaram, a grande situação criada este ano no Brasil, é através do judiciário. É através do STF tendo cacife para chegar e dizer assim, olha, vamos discutir essas emendas aí que é só mandar dinheiro e ninguém precisa dizer para onde vai, ninguém precisa justificar e todo mundo cobra cada vez mais. E se tu disser que vai regular 1% da bagaça toda, os caras começam a choramingar e tudo mais. Esse foi o grande peitaço que foi dado. E compra a briga, cara, porque a gente já aprendeu no Brasil que esses caras não vão parar, eles são zumbis, eles vão se alimentando sem parar, eles querem, se possível, eles comem até as paredes. Então aqui também tem um ponto de reflexão, quer dizer, não dá para ser anjinho e achar que os caras vão vir aqui e vão proclamar, né, a República Socialista, não, mas também não dá para ficar nesse eterno negócio de, olha, o Congresso aqui, tá, cara, então perde. Então peita, toma o revés e pronto. Faz mais pressão. Esse negócio aí que o Felipe está falando é muito sério. Taxação das grandes fortunas. Isso aí não virou debate nenhum. As pessoas estão interessadas mais no Puff Daddy, né, do que desse negócio. Aí a galera passa o dia inteiro falando isso. Sabe o que seria bom? Taxar grandes fortunas. Cara, isso tentou se fazer em questão de menos de 10 dias, né, e não vira uma pauta tão emblemática e não mobilizou tanto quanto deveria e teve espaço para essas distorções aí, né? É cara votando não, dizendo que sim, é cara votando sim, mas dizendo que não votou e tudo mais, ou seja, se perdeu num nevoeiro. Então, é uma coisa impressionante, assim, ó, se esses caras vão, no final das contas, ser o escorpião que pica o sapo, né? E tu já sabe disso, né? Bom, então é o seguinte, cara, recusa a carona de vez em quando. Só pra ver o que acontece. Agora, sabe uma coisa, gente, que eu tava aqui pensando enquanto você tava falando, que realmente é um puta de problema pro governo, mas tem gente que não vai entender desse jeito porque vai elencar que havia outras prioridades antes de tentar resolver isso. E tudo bem que você pense assim, mas é um problema gravíssimo. A gente tem uma massa de microempresários no Brasil gritante. Muitos desses, gente, cumprem carga horária de trabalho formal, como se fossem trabalhadores CLT, mas não são. Os famosos MEI. E, cara, essa galera, pra vocês terem ideia, tá sem reajuste na tabela desde 2018. Se você ultrapassa 81 mil, você desenquadra e já entra em outra categoria com muito mais impostos, com outro regimento, com obrigação de contratar um contador, enfim. Uma coisa que é, para lá de simplificada, que deveria ser um auxílio, acaba se tornando um empecilho. Porque
não sei se vocês acompanham a rotina de uma pessoa que trabalha como microempreendedor individual. Às vezes o cara ele fecha um puta de um serviço que garante ele por uns 6 meses, mas no resto do ano ele fica sem nada, sabe? E dentro dessas regras, às vezes ele não pode, por exemplo, pegar outro serviço porque ele se desenquadra. Para ele é mais interessante se manter na categoria do que se desenquadrar. E a gente não vê movimentação nenhuma para ajudar essa galera. Tanto do Congresso, o Congresso, gente, tem um projeto para atualizar a tabela, já com correção automática, baseada no IPCA e tudo mais, comparado desde 2021. Que a galera acha melhor ficar discutindo pele do estupro, sabe? Em contrapartida, o governo, o Márcio França anunciou no evento lá do ICL, que ia vir uma novidade sobre, pelo menos até outubro. Outubro passou e não veio. E a gente, falando desse jeito parece uma bobagem, mas a gente tá falando aqui de uma massa que, querendo ou não, é de classe média baixa, que tá sem assistência nenhuma, sabe? A galera tá parada no tempo, sem reajuste. E isso vai virar problema também. Isso vai virar problema. Tudo isso desemboca, né? Agora, quando tu tava falando, Jair, eu tava me lembrando daquele vídeo que o Boulos botou tentando convencer um empresário a votar nele, que o cara dizia, não, o Marçal tem plano para empresário. Né? O Marçal entende como é que funciona o negócio de empresário. E, poxa, ele não tem plano nenhum, ele não tem entendimento nenhum, ele não tem nada disso aí. Só que é uma pessoa que colocou que sabe dialogar. Até porque vamos combinar, né, gente? Assim, ó, eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que não. O empresário, no geral, não ganha mais dinheiro com outro governo do que ganhou com governos Lula no passado. Não. Não ganhou. Quem eu conheço, né, que se deu mal em governo Lula, é gente, por exemplo, que vendia coisa usada ou coisa de segunda mão e parará, e de repente com incentivo para a indústria e tal, o povo começou a comprar coisa nova. Né? Então, daí prejudicava... Nossa, isso é daquela época da isenção da linha branca. Então. Nossa. Né? Mas aí o pessoal diz, não, ali me fudeu, ali me ferrou, blá, 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 blá. Mas, assim, é um ponto específico, né? Agora, com certeza, assim, ó, tem que conversar com esse pessoal, né? Que é... Até porque, assim, ó, tem também isso, né? Quem hoje se identifica como empresário? Porque hoje, se de repente chega lá, mas o Lula não pode falar assim que ele é a favor do empresário. Mas é o que se identifica? Esse trabalhador, esse MEI, ele vai se identificar como empresário? Ele se identifica como empresário. Tem que ter uma política para isso aí. O MEI, ele fica no limbo. Ele não é empresário, mas também não é necessariamente um empregado. Ele fica ali nesse espaço, né? Ele fica... Atualmente, as pessoas que são da categoria MEI, elas são totalmente desassistidas, porque a tabela tá com a defasagem que eu acho que se fosse ser corrigida para agora, né, com a inflação e tudo mais, ela tava na casa dos 130. E ela fica lá. Mas, gente, a galera tá faturando muito, né? Não necessariamente, porque dependendo da categoria do MEI, você pode contratar até 2 funcionários. Né? Se você tiver uma microempresa, você pode estar gerando emprego. Tem gente que está impedida de gerar emprego nessas situações porque não tem como incorporar mais pessoas dentro do negócio. Entendeu? Perfeito. Gabriel Divan. Olha, continuando aí no vai e vem, tem uma coisa assim que eu me chateio muito e eu quero enfatizar uma cobrança, porque, porra, situação de terra indígena, situação de grilagem, situação de agro, né, e seus tentáculos, situação de todo esse entrevero. E aí, assim, porra, de novo, né? O cara se elege com uma promessa, entre outras coisas, de, em algum grau, botar um projeto contra o outro. Tem muita coisa que a gente não esperava que um Lula fizesse, que a gente achava que ele não ia conseguir ou que não ia dar para fazer. Tem um monte de coisa que a gente sabe que teria que se conceder, teria que se jogar devagarinho, pisar em ovos e tal. Agora, tem pelo menos uma coisa aqui que é muito simbólico e é muito decepcionante, né? O STF julgou há algum tempo aquela questão da demarcação, demonstrando já e dizendo, votado, acabado, caso encerrado, que a gente não ia ter marco temporal. No momento em que estamos, seguem debates
que é só debate um lado, né? Porque quando o outro lado não é muito complacente, ele tem que sair, ou ele próprio se retira por uma questão de dignidade. E nós temos debates unilaterais tentando revigorar, entre outras coisas, a tese perdedora. E aí eu fico pensando o seguinte, porra, o pessoal do Supremo, né, que obviamente não vou dizer que é lulista, porque não é, mas o pessoal do Supremo ainda vem bastante escaldado de uma questão de como é que foram tratados e como é que a coisa quase degringolou no governo passado. Então eu posso dizer que a maioria do Supremo é anti-bolsonarista, digamos assim. Ainda que de ocasião, mas é. Então, porra, dá vontade de chegar e dizer, ô Lula, faz o seguinte, cara, dá o teu pronunciamento, dá os teus pulos, coloca a tua pressão e mostra que, se quiserem reverter esse negócio contra a própria votação que eles mesmos determinaram, o Supremo que arque com as consequências. Dá uma pressionadinha. Aí a gente vê o quê? A gente vê o apagamento do Ministério do Meio Ambiente, o apagamento do Ministério dos Povos Indígenas, quer dizer, né, nos últimos tempos, com essas queimadas aí, que a gente sabe o que foi, para que foi, quem é que foi, deram muito pouca voz para a Marina, né? Ela apareceu ali pontualmente, aí os caras começam a falar, olha aí, ó, não aparece nunca. Não aparece nunca ou teve pouco respaldo? Sônia Guajajara e tudo mais, aparece cada vez menos, cara. Ou seja, dá vontade de dizer o seguinte, olha, essa crítica que alguns fazem, que vocês botaram alguns ministérios só para simbólico e tal, mas na hora do vamos ver, né, tu tira as crianças e fica os adultos, né, que os adultos são homens de gravata, né, não é mulher de cocar e tudo mais, dá vontade de dizer, olha, essa crítica aí vocês têm que engolir e tomar mesmo na cabeça, cara, porque, pelo amor de Deus. Então eu acho sim, ó, falta bastante pressão, falta bastante manifestar do governo, falta tentativa de mexer pauzinhos, nem que seja para dar errado, nem que seja para talvez, né, tornar um pouco mais áspera uma relação com o Supremo, né, que sob certos aspectos vinha sendo boa quanto a algumas coisas importantes, nem que seja para isso. Eu estou vendo muito pouca movimentação e outra coisa, né, é cada vez mais morticínio, cada vez mais cara cagando na cabeça da FUNAI aí, nesses lugares que já são conflagrados, cada vez mais esse discurso COP30 tal, que está virando uma espécie de vitrine para boi dormir, né, e está faltando o que interessa mesmo. Está faltando o que interessa mesmo. E aí eu volto para a questão. Quantos eleitores vai se perder com isso aí? Olha, eu duvido que alguém que seja a favor dessas coisas e esteja desse lado da briga pudesse necessariamente, em algum momento, ter estado em dúvida quanto a algo do tipo. Então, eu não sei, cara. Eu acho isso aí uma sacanagem, e eu acho isso aí uma falta de hombridade para com um dos compromissos mais importantes que, entre outras coisas, estava na receita de bolo que ajudou aquela eleição tão difícil a ser vencida. Gata. Vamos pular de assunto, gente, porque se eu for falar... Vamos pular de assunto. Não, gente, falando sério, assim, tem umas questões, né, que são, de fato, de ordem da conjuntura política atual, mas umas são aí que vem a complacência, sabe? Às vezes vem uma complacência ali que permite certas passagens de boiada, sabe? Felizmente. Porque o Centrão não deixa governar. Eu não tô falando dos motivos. Eu tô falando o que acontece. Eu mandei, na verdade, gente, eu soltei uma off aqui pros meninos, que os meninos queriam que eu soltasse aqui, mas não vou conseguir soltar, não. Deixa pra lá. A off confirma, né, com tons muito mais pessimistas e factuais, isso aqui que eu acabei de resmungar. Né? É só pra você saber. Gata. Olha aí, gata. Nós já estamos no segundo episódio, né? No episódio passado, o Abal inventou um termo que o pessoal tá cobrando lá, né? Qual? A gente vai falar depois pra ti. Depois eu te conto. Tá. E agora aqui teve esse off aí que também Tu tá sendo cancelado, Abal? Não, porque eu não larguei. Eu não vou falar nada. Não largou, não. Mas eu falo tá. assim, Não fala não. O que Jair me falou só pra nós aqui e para os ouvintes que pagam R$52 por vídeo. Não, tô brincando, né? 52 mil. 52 mil. Né? A cara da coisa, meu. É a cara da coisa. É a cara, né? É a minha cara de decepção que eu tava fazendo enquanto falava isso aí. Eu tava vendo, ele tava mesmo.
assim. Mas é que assim, ó, ninguém aqui é poliana também de achar que não rolam negociações, não rolam coisas, não tem que aceitar coisas que você não gostaria para poder aprovar de um lado, para sustentar de outro. Ninguém aqui é poliana. Ninguém acha que existe alguém puro ali que só pensa no bem e não vai ter um toma lá da cá político, por favor, né? Não tô falando de dinheiro, tô falando político em relação às coisas. Mas assim, ó, gente, o que é triste de todo o negócio, assim, ó, me parece, né, disso que o Divan tá falando, disso que a Jaime tá falando, é que assim, ó, me faz um aceno, amigo. Me faz um aceno. Tu subiu a rampa com uma pessoa com deficiência, com um indígena, com todo aquele negócio que todo mundo ficou com, né, o olho cheio de lágrima. Mas assim, ó, faz um aceno agora durante o governo. Faz alguma coisa pra gente dizer o seguinte, ó, perdi, mas eu tentei. Faz isso aí. Deixa eu botar a culpa no Congresso, então. Diz assim, ó, pô, o cara tentou pra caralho. Tá aqui. Ele fez, inclusive, um pronunciamento dizendo, essa aqui é a pauta que eu quero encampar nesse momento, façam pressão nas redes sociais. Não vai dar em nada, tudo bem, mas assim, ó, me faz esse aceno. Gente, a questão da educação. 2 anos. Ensino médio. Sabe? Tem um monte de coisa que, assim, ó, que é a base, que pegou e fez coisa, e fez campanha, e tentou, e fez até conta no TikTok, né, Jairme? Uhum. Pra tentar fazer coisa, e de repente chega assim, ó, não tem um aceno. Não tem um aceno, não tem um negócio tipo, tô tentando. Isso aqui, efetivamente, assim, ó, a gente vai. Porque, gente, assim, ó, alguém, por exemplo, assim, ó, alguém se desiludiu com o Haddad? Sinceramente, perguntando sinceramente. Alguém, assim, quando ele foi candidato a presidente, disse assim, ó, não, esse cara, quando assumir, ele vai ser contra o sistema. Não, né? A gente sabia que ia ser melhor do que a opção que tinha. Mas eu acho que ninguém se iludiu achando que ele não ia ser essa figura dentro do Ministério da Fazenda, com relação às suas políticas, etc. e tal. Agora, com relação, por exemplo, à questão disso que a Jair me fala, de uma alíquota de imposto, né? De uma faixa de que é cobrado. Ah, bom. Eu achei que tu ia falar disso que eu te falei. Não falei nada. Vocês estão enlouquecendo. Não. Tipo assim, faixa do imposto de renda, Jair. Ah, sim, total. Né? Vamos encampar isso aí? Ó, tô botando pra votação. Vou fazer uma live aqui mostrando a votação, inclusive, pra ver quem é que vota a favor, quem é que vota contra. Então, reza a lenda que é ano que vem, né? Ano pré-eleitoral, viu? Vamos ser pragmáticos. A gente tá entrando em campanha. É disso que a gente tá falando. A gente tá entrando em campanha de novo. E daí se vai ser contra Tarcísio, se vai ser contra a Michele, eu não sei. Mas a gente tá entrando em campanha. O Bolsonaro disse que vem ele aí mesmo. Ah, não, mas daí ele tá de Lulu, né? Aí ele tá... Mas tem uma galera que o sonho molhado é que ele volte de novo, vocês sabem, né? Só que assim, ó, a gente também sabe o quanto pode dar errado esse troço de vai, na hora H não vai, né? Uhum. Porque nem sempre transfere, né? A gente conhece essa história aí. Não, conheço até demais. Então. Não, por favor. Então tem todo esse negócio, tem que ter acenos, gente, tem que ter algumas coisas, tem que ter essa possibilidade, tem que ter esse contato. Senão daqui a mais 2 anos aparecer dizendo assim, mas vê, o outro é pior. A gente viu, nessa aí a gente viu Porto Alegre, né? Tipo, não, vão votar em mim porque o outro é pior. Cara, é inacreditável. Foi inacreditável. Umas pessoas me explicaram assim no off, que assim, olha, parte disso é responsabilidade da escolha da candidata que botaram contra o Melo. O povo achou que qualquer coisa ia ser aceita e não é bem assim. Né? Foi o que tentaram me explicar. Mas pra quem tá de fora, né? Inacreditável, cara. É assim, eu não vou ser o cara que tenta explicar isso racionalmente de novo. Né? Não vou. Eu já tive que fazer toda uma viagem do Corvo, né? Que implicou eu ter um compromisso em Passo Fundo na sexta e ter que ir na sexta de noite para Porto Alegre. A estrada atualmente está horrível. Em condições normais deveria ser 3 horas e pouco, 4 horas de viagem. Está durando 6, 6 e meia, 7 minutos, 7 horas e 20 minutos. Tá indo assim, tá.
Eu tive que fazer essa ida e essa volta, saindo daqui, para estar aqui de novo segundo o mais cedo possível, só para ir lá votar na candidata que ia perder para o Melo. Não é só para votar na que ia perder, é para que ia perder para o Melo. Então, assim, esse é um assunto sensível, tá? E se vocês continuarem insistindo nisso, e eu tendo que falar de novo sobre isso aqui nas ondas do rádio para o Brasil inteiro, eu vou pedir licença que eu vou ali no meu quarto e vou pegar o meu bichinho de pelúcia de conforto, aquele, como é que é? Estabilidade, né? Emocional. E é isso aí. É isso aí. Tá? Nossa, cara. Não, aí o que é que eu gosto de usar isso como exemplo? Vejam o cenário que estava posto em Porto Alegre. Era um camarada que deixou a cidade afundar na lama. E ainda assim ele foi reeleito. E bem, hein? Não foi só a lama, não. Teve um ensaio do ano passado, onde também quase transbordou, também se mostrou tudo deficitário e foi como quem disse assim, ó, tudo pronto para o ano que vem destruir de vez. Tá? Aqui tá tudo encaixado já. Então, cara, foram 2 vezes seguidas. É impressionante. Nossa, cara. Agora eu fiquei com curiosidade. Como é que estão as coisas para vocês aí agora? Passado o grosso do tormento. Não, agora já normalizado, mas assim, em Porto Alegre, nas áreas mais atingidas, perto do rio, perto das regiões portuárias, de docas e tudo mais, como é o caso do bairro lá onde meus pais moram, né, São Geraldo, cara, ainda tem rua que cheira mal e ainda tem muito, muito, muito lugar com a marca do barro numa altura bem considerável, né, nas paredes, cara. Nossa, tu anda pela rua, tu vê claramente, ó, tá dividido, tá mais sujo que a outra parte ali, né? E tu vê a marquinha reta, assim, cara. É uma loucura. E o Melo é reeleito, né? É isso. Não, pois é. Então fiquem pensando que tá com o jogo ganho, porque não sei o que lá. A urna, ela é uma caixinha de surpresas. Esse caso aí, quer dizer, nem tanta surpresa, né? Porque com a pessoa que eu tava conversando, ela falou assim, não, Porto Alegre já era, esquece Porto Alegre, foca em São Paulo agora. Eu não sei, mas por quê? Não, cara, mas assim, uma coisa tem que ser dita que talvez essa questão da Maria do Rosário seja como um exemplo que pode alimentar alguma leitura do PT de um modo geral, em que pese os fatores sejam muito regionais, contexto, tamanho da eleição, para qual patamar nós estamos falando. É claro que uma eleição, uma prefeitura não se compara com uma eleição presidencial e governos e tudo mais. Agora, cara, ficar só falando, né, como o Abal estava dizendo, só falando que o outro é muito ruim, que o outro é uma besta, que o outro é um incompetente e tudo mais, cara, aí o outro foi lá e fez o quê? Passou a campanha inteira mentindo, como eu falei no programa do Samir ali, né, na outra semana. O outro passou mentindo descaradamente o tempo todo, com uma propaganda massiva em todos os veículos possíveis e tudo mais, cara. E é isso. Né? E pronto. Então, quer dizer, se a gente for naquela leva, olha o que aconteceu com Dilma, pessoal, né? Dilma 1 foi eleita naquela toada de ultra mega popularidade de um governo que deu certo, né? Maior binômio de governo da história que esse país já teve. Quando chegou no Dilma 2, mal deu pro gasto, deu pro bafinho assim do combustível, aquela coisa do olha esse outro aí, né? Isso que não era um outro nem perto em termos de incompetência manifesta e questão de ter esses escândalos e tudo mais, do que o que a gente viu nos últimos 4 anos. Ele tinha os seus problemas, né? Tinha os seus escândalos, que aliás o pessoal não dá muita bola, né? Mas não era nem perto, cara. E olha só na base do esse aí não dá, esse aí não tem condições, onde é que já se viu? Cara, quase não deu. E, inclusive, os outros tiveram tanta força e manifestaram tanta energia e tanto ressentimento que conseguiram fazer aquela pataquada lá e virar o jogo na mão grande e tudo mais. Então, se a gente ficar basicamente acenando para o outro lado e achar que vai ter aquela eleição de novo do Fazueli, né, da Esperança vir de novo, é a terceira vez que a Esperança vai ter que vencer o medo. A Esperança vai vencer o medo do retorno de Jedi. Não, coitada, pelo amor da Esperança, ela não vai pro banco nunca, né, ela joga os 90 minutos correndo, a Esperança. Não dá, cara, chega, a gente tem que vencer o medo de outra forma também. A Esperança tem que descansar um pouquinho, cara, ela vai ter uma distensão muscular em breve. Será que o medo não tá vencendo demais, a gente não tá vendo? Pois é. São as questões.
Mas, cara, uma coisa que eu fico pensando, assim, muito, que eu acho muito preocupante, tanto na análise de comportamento, assim, de uma galera, é que, para algumas pessoas, não ser o Bolsonaro basta. Mas não é assim que funciona. A gente tem que oferecer algo mais do que não ser o Bolsonaro. Não ser o Bolsonaro é o mínimo, sabe? Não ser um chimpanzé de paletó governando é o mínimo que você tem que oferecer. Eu pego a campanha do Boulos agora em 2024 e grande parte do esforço de comunicação deles foi, olha, nós vencemos na capital com o Lula e a gente vai associar nosso nome ao do Lula e vamos rechaçar o bolsonarismo. Adiantou? Não adiantou. O resultado que o Boulos teve agora foi o mesmo resultado de 2020. A diferença é que em 2020 ele foi a estrela da eleição. Ele era o patinho feio que chegou no segundo turno. Vai ter quem fale assim, a culpa foi de quem colocou o Boulos para disputar agora. Eu discordo plenamente. Porque se tinha um candidato apto a concorrer agora, foi o que foi muito bem na eleição anterior, né? Mas perceba que a história de não ser o Bolsonaro não colou. Não colou. Aí a pergunta é, será que em 2026 não ser o Bolsonaro será suficiente? Tem que tomar cuidado, porque tem gente que, na verdade, sente saudade do Bolsonaro pelos motivos errados, mas tem gente que sente. Perfeito. Jairme, a gente já tá indo pro final aqui, eu só tenho uma pergunta pra ti, pra gente terminar. Dudu Paes, sim ou não? Eu nunca vou falar não pra Eduardo Paes. O Eduardo Paes realizou meu sonho, certo? O Eduardo Paes e meu tio Geraldo Alckmin realizaram meu sonho. Eu vi a Madonna a uns 5 metros de distância de mim, certo? Agora a culpa também foi daquele banco filho da puta, porque dinheiro pra comprar o ingresso eu tava, certo? Só que inventaram de fazer o show na praia, né? Mas aí eu consegui, deu tudo certo. Eu vi ela, a mulher é a maior crocodila do show business. Eu vi ela emocionadíssima. 1.400.000 pessoas chamando o nome dela. Ela, nossa. Sabe o filme A Substância? Era a substância ao contrário. Ela tomou a substância e a parte novinha dela saiu muito emocionada, muito feliz. Ninguém se destruiu. Foi perfeito. Foi maravilhoso. Mas pronto, vamos só aproveitar o gancho do Eduardo Paes. Galera, preste atenção no Eduardo Paes. Detesto o Eduardo Paes, sou professor, quero que o Eduardo Paes se foda. Mas preste atenção em como o Eduardo Paes se comporta. Ele é daquele jeito na rede dele, porque o Eduardo Paes é daquele jeito. Você pode achar ele um filho de uma mãe, mas você não vai dizer que ele tá sendo falso, você não vai dizer que ele tá indo contra a natureza dele. Ele é 100% aquilo dali. Tá faltando também, além de marcar a identidade do governo, marcar a identidade pessoal do Lula, que ela tá muito apagada atualmente. Olha, esse é um ponto, a gente vai ter que fazer outro programa para conversar. Agora eu tô desempregada, eu volto. Ó, longe de mim fazer essa comparação assim, taco a taco, porque não é o caso, tá? Mas assim, a imagem pessoal do Lula, o Lula que é bonachão, o Lula que ninguém ganha dele no improviso, ninguém ganha dele na simpatia, ninguém sabe para onde ele vai falando e ele sempre surpreende todo mundo. O Lula que sorri, o Lula que usa camisa do Corinthians, o Lula que vai para lá e para cá e tudo mais tal. Esse Lula ele anda apagado nos últimos tempos e nos últimos tempos aí sofreu um acidente doméstico, né? Andou caindo o nosso Lula. Olha, assim ó, se começa a perder isso daí também. Olha, eu tô dizendo, não tô fazendo uma comparação, não tô agorando também, mas começa a ficar que nem o outro tio lá, aquele lá, né, que lá pelas tantas teve que abandonar a campanha e tal, porque não tinha mais condição, cara, não falava mais com Olha o que você tá falando, você vai levar cada tomate podre. Não tô comparando. Não, porque já começaram com abafo o caso, quando estavam fazendo as piadas com o Biden lá, quando, nossa... Né, um morto muito louco. O pessoal, gente, não brinca assim não, porque o Lula tá com 78 anos. Não tô comparando, porque o nosso Lula aí vai bem obrigado, né? Ainda consegue postar foto de sunga aí, tá tudo bem e tal. Mas assim, vamos combinar, meu. Se começa a realmente sair essa imagem, que é um dos maiores ganhos que ele tem, né? Quem é que não gosta do Lula? Chega numa reunião, seja do G20, no Palácio de Buckingham, na fruteira, não sei o quê. O cara que não gosta do Lula é um otário, meu, né? Todo mundo vai lá e sabe o que vão falar pra você? Né? Eu já sei a resposta que vão falar pra você.
Ele é presidente da república, ele não é influenciador pra ficar fazendo palhaçada. Que a palhaçada vai pro circo. Mas eu odeio influência. Influência é merda, tá? Agora, o negócio é o seguinte, uma coisa é ser influência, outra coisa é você ter magnetismo. E o homem tem. E ele tem que usar isso aí, ora bolas. Não, eu concordo 100%. Eu concordo. Tá, e última pergunta então, né? É isso aí? Nosso plano B, então, garantido, João Campos, é isso? Mas ele dança frevo. Não, vamos falar de João Campos agora, falando sério. Ninguém alcança a popularidade que ele tem sendo um prefeito ruim. É impossível, você não chega na popularidade que ele tem fazendo uma má gestão. Bom, então, né? Jairme vai ficar um pouquinho mais aqui, por quê? Porque a gente vai ter agora aquele momento das dicas culturais, o momento que a gente fala de coisas bacanas, que podem ter ou não ter a ver com o nosso episódio, o que importa é deixar o pessoal ocupado, então ouve vira-casacas aí, se pá, você não pegou alguma coisa e quer anotar melhor, então ouve de novo, ouve em outra plataforma. E aí, quando você disser assim, tá, agora já acabou o vira-casacas, o que eu faço fazer? Pode ouvir as colunas, sexta-feira vai ter o RT, ou vai ter o A Parte, e aí o cara tá de noite parado assim, eu vou dar uma olhada se tem live do Vira-Casacas, ou se eu vou rever aquela live lá deles comentando, pode rever também. E aí, quando já tiver feito tudo isso, você vai lá e assiste os filmes, lê os livros, ouve as músicas, faz o que a gente recomenda. É o Vira-Casacas para a semana inteira. E a gente está aqui, obviamente, com o apoio, com o patrocínio de O Artesão Pizzas para você assar em casa. Se você estiver em Porto Alegre, região metropolitana, cidades abaladas pela enchente, se você estiver em Criciúma, você pode pedir o Artesão. Se você estiver em lugares onde João Campos é prefeito, onde Boulos perdeu para um outro incompetente, lamento, não vai dar, é uma pena, mas você pode ir nas redes sociais do Artesão e ficar maravilhado com as coisas incríveis que tem por lá e de repente você visita algum lugar aí e aí você pede a pizza e não esquece de dizer que ouviu Jairme no Vira-Casacas pelo Zap Zap ou pelo telefone e aí você não paga a teleentrega. Quem paga a teleentrega é Gui Toscan, ele mesmo. Felipe, o que nós temos de dica aí? Cara, eu outro dia tava comentando numa das várias lives com o Fabrício Pontin, que eu fui me preparar pra fazer elas, assim, e eu assisti aquele filme O Aprendiz, que saiu agora com o Sebastian Stan fazendo o papel de Donald Trump, e o Roy Cohn, agora me fugiu o nome do ator, é o que fez o Succession lá e tal. Cara, um filme muito bacana, bem legal, assim, tem duas cenas que eu achei desnecessárias, sabe? Que pareceu aquele negócio meio... vou colocar aqui uma cena bem pesada pra ficar com ódio do Trump, sabe? Eu acho que não precisa disso aí pra ficar com ódio do Trump. Seria, né? Bastava contar mesmo a história dele. E é bem legal, Divan, por causa do seguinte, ó. Eu fui esperando um negócio que focasse demasiadamente na figura do Trump, etc., e fiquei bem surpreso com o quanto eles retrataram bem a figura do Roy Cohn. E a figura do Roy Cohn é bem interessante, ele é um cara... Bom, ele tem 1 bilhão de problemas, assim, é um cara extremamente escroto, mas ele fez uma parte importante, assim, na história dos Estados Unidos. Quem assistiu O Aprendiz, eu acho que vai ficar bem satisfeito, principalmente com a questão das atuações, assim, e da forma como o Roy Cohn é retratado. E só fazendo um gancho aqui, o Pontin mesmo tinha me indicado um documentário sobre o Roy Cohn que tá, pelo menos eu assisti na HBO, eu acho que ainda tá lá, que se chama Bully, Coward, Victim, The Story of Roy Cohn. E é bem legal para quem então vai assistir O Aprendiz, ficou mais curioso com essa figura escrotíssima, vai lá para HBO depois e assiste então o documentário sobre a vida dele, que começa lá atrás com a condenação dos Rosenberg e tal, vale muito a pena. Vejam as duas coisas ali, né? Você que já não tá desgraçado o suficiente da cabeça, né? 2 filminhos aqui bacanas. Olha, coincidência, eu tenho um filme e um documentário também aqui. Ora vejam. Como eu não estava na live, eu não precisei me preparar, né? Então eu fui assistir outras coisas. Bom, vamos de documentário primeiro. Eu assisti Pânico, mas não é o Scream lá, né? Aquele é outro, né? Faz 30 anos que a mulher tá perseguida pela mesma... Eu tô falando de Pânico, que é um documentário sobre a obra de Dario Argento, né?
bem interessante, o Dario Argento já velhinho, né, fim da vida, aquela coisa, fazendo uma espécie de repassar dos seus filmes, né, de como é que ele começou, da primeira questão do sucesso, brotando lá com o Pássaro das Plumas de Cristal, depois vindo para aqueles clássicos, né, do terror setentista ali, principalmente Suspiria, né, que é um dos filmes que eu mais gosto da minha vida, e aí vai chegar até as produções atuais. E, claro, ele não mergulha assim tanto quanto poderia, quanto eu gostaria, né? O próprio Dario Argento dá umas declarações meio enigmáticas ali no meio, ele não se abre tanto, né? Quem fala bastante é ex-companheira, é amigos, é a filha, a Ásia, né? Mas, assim, eu gosto muito da obra do Dario Argento, gosto de muitos filmes dele, então, para mim, foi um barato ver, assim, meio cronologicamente, né? Então, Pânico, que é o Dario Argento num hotel, né, repassando isso com um repórter, meio de mau humor, né? Meio de mau humor. E o filme, eu poderia dizer que esse aí é uma questão mais light, até, mas o filme nem é tão light assim quanto parece ser. É um filme que eu vi no final de semana passado, chamado I Used to Be Funny, né? Eu não sei se está em português ou não, porque ambos você encontra nos lugares que todo mundo encontra, né? Então, não está em cartaz, eu não sei se tem nome em português, mas I Used to Be Funny é um filme com aquela atriz que eu sou apaixonado por ela, eu acho ela divertidíssima, eu adoro ela, que é a Rachel Sennott, e ela faz um tipo de humor, salvo aquele lá das meninas que brigam no colégio, né, que é meio besterol, né? Ela faz um tipo de humor autodepreciativo, meio agridoce, assim, muitas vezes, que eu acho bem interessante. Eu já tinha, né, festejado muito, né, o Shiva Baby, que eu acho incrível. E agora esse daqui é uma pegada mais ou menos parecida, porque ela também está envolta com uma série de questões, né? Existe uma relação ali bem interessante, bem contemporâneo, né? A discussão do filme sobre ela e a menina da qual ela é babysitter no filme, e aí a menina já é um pouco velha demais para ter uma babá, ela já é um pouco destrambelhada demais para ser uma babá, e a gente percebe desde o início do filme que alguma coisa muito ruim aconteceu ali. E ao longo do filme você vai vendo o que aconteceu. Então, ele tem tiradas bem sarcásticas sobre stand-up comedy, que é o que a atriz, no caso a Rachel Sennott, a protagonista, faz no filme. Tem tiradas sobre Twitter, que são bem engraçadas, mas não é um filme engraçado, né? Até o próprio título, I Used to Be Funny, tem a ver não só com a questão da personagem, mas dá para fazer um paralelo como você espera que o filme vai se desenrolar, e ele vai indo para um lado que não tem muito a ver com isso, não é muito funny, né? Então essas são minhas duas dicas aí. Estamos de documentário, estamos de filme, mas vale tudo, vale o que você quiser, o que você bem entender. Jair-me, sobrenome Arrependi. Deixa eu só comentar um negócio aqui, cara, que Shiva Baby é um dos maiores filmes de terror da história. Ah, sim, por mim, se é enfrentar aquilo, ouvir um monstro com uma faca, eu vou pro monstro. Eu nem sei, sem dúvida nenhuma. Eu nunca assisti, não, vou atrás. Nunca assisti, vou atrás. Eu vou fazer duas recomendações. Uma, a Bal vai detestar, mas eu não tô nem aí. Ele já sabe qual é. Eu já sei. A primeira recomendação que eu vou fazer é a série Monstros da Netflix, que conta a história dos irmãos Fernandes. Pra quem não sabe, são um casal, meu Deus. São dois irmãos que eram muito mal criados pelos pais, né? Um casal muito fofinho, onde o pai literalmente estuprava os filhos e a mãe era conivente com toda a situação. Tá? Um julgamento que se tornou famoso agora, resgatado pela geração Z pelo TikTok, e busca revisitar a história, mas o que eu destaco na série é que é o seguinte: a primeira temporada ela foi muito criticada, né, que foi a do Dahmer, por trazer cenas muito violentas, muito explícitas, e nesse caso aqui específico da segunda temporada, eles lidam com um tema muito delicado, muito pesado, que é estupro de criança. Se você tem sensibilidade com esse tópico, eu imploro, passe bem longe. Que eles conseguiram tratar de um tema de uma forma tão cruel, tão pesada, mas tão necessária de falar do assunto, que eu não posso deixar de recomendar. Teve um episódio específico que é basicamente um diálogo entre dois personagens que dura mais de 10 minutos. Cada fala que o personagem diz é um filme de horror por si só. Mas você não consegue virar o olho, porque, assim, a atuação dos caras é muito afiada, você se envolve muito. E é um nível de escândalo, assim, que eu não vou entrar em spoiler, vou deixar você se chocar em casa, depois você me conta. Pode mandar uma mensagem pra me xingar depois. A segunda recomendação
é o filme A Substância, que é o filme do ano, na minha opinião. O Felipe Abal já tá discordando ali. Pra mim é o filme do ano. Nenhum filme esse ano bateu com tanta força em mim quanto esse filme bateu. Pra um fato curioso da minha biografia. Minha mãe tinha muitos problemas, mas minha mãe era muito tranquila. Na verdade, ela era irresponsável. Vai. Ela deixava assistir qualquer coisa. Então, um dos filmes da minha infância é o filme Striptease, da Demi Moore, porque eu, uma alma pura, uma alma inocente, não conseguia enxergar maldade na Demi Moore, no ápice da forma física dela, numa cena de semi-nudez. Eu via, nossa, que história linda, a mãe tentando resgatar a filha dela. Que lindo, que filme legal, mamãe. Obrigada por deixar eu alugar. Dito isso, a gente vê o resgate da figura da Demi Moore nesse filme, que ela se entrega, assim, de um jeito muito visceral, muito cruel, até com ela, assim, porque ela já fez algumas besteiras na cara, né? E o filme trata disso, de problema de autoaceitação, de imagem de como a cultura, né, de sexualização o tempo inteiro, de que a mulher ela tem que ser sempre sexualmente atraente, ela tem que ser jovem, mas ela também não pode ser muito ardilosa, ela tem que ter um ar de pureza nela. Ela é cruel com a nossa sociedade. E tem uma cena muito específica nesse filme que vocês vão assistir. Assistam, não vão na onda de Felipe Abal, tá? Que horror, cara! Não, mas sou eu. Não, eu não. O Gabriel Divan fez uma antipropaganda do A Substância. Eu te mandei um áudio dizendo que eu tinha gostado muito da atuação da Demi Moore e criticando outros aspectos. E não me deixa mentir, Jeremy. Eu falei, eu acho que esse filme não foi feito pra mim. E tá tudo bem, porque já tem um monte de filme feito pra mim. Falou, mas é mentira deles, meninas. Podem assistir. A cena do espelho, a cena do date que ela tá pra ir, é a cena que, pra mim, é a biografia da nossa relação com o Instagram nos tempos atuais. Quantas vezes você deixou de fazer algo que você queria porque viu a imagem do outro e isso te imobilizou? Fica a reflexão. Não vão na onda dos meninos, gente. É o filme do ano. Eu vou estar na porta do quartel ano que vem. Já pode marcar, inclusive, pra gente fazer mutirão, porque a gente quer Demi Moore no Oscar. Mas a academia misógina não vai permitir que isso aconteça. Olha, eu disse no outro programa, a atuação de ambas e o resgate da Demi Moore é incrível. Agora, eu não sei, eu acho, a minha opinião quanto a esse filme, eu acho a mesma que a opinião quanto ao disco Brat, aquele. Eu não acho muito bom. Eu vou embora desse programa, gente. Ele tem tudo, que ele tem tudo para ser o mais falado e marcar, sem dúvida que tem, né? Que ele nunca mais volto nesse podcast. Eu nunca mais. Não volta nada. Não vou andar mais com vocês, não. Não vou andar, não. O maior virtude desse filme é o seguinte: é um dos filmes mais comentados no ano, em que a gente só teve um filme do rato maldito, do Castelo da Cinderela. Um filme. A gente teve esse respiro. Nossa, a gente tá conseguindo comentar sobre outras coisas, né? Que legal! Sabe? Eu fiquei muito feliz quando eu fui ao cinema assistir o filme. Nossa, tem uma fila pra assistir esse filme. Que legal! Se tivesse 5 filmes do Homem-Aranha lá em cartaz, não ia ter essa fila. Então a gente precisa discutir também a queda do Império Walt Disney e que a sociedade só vai voltar a andar pra frente quando aquele castelo da Cinderela estiver pegando fogo. É isso, gente. Que ótimo. Inclusive, a série da Agatha não é tão boa assim. O povo se emociona muito fácil porque tem um personagem que a mulher não podia ter filho, ela inventou que podia ter filho com o vibrador dela, no caso um robô. E no fim ela concluiu que, nossa, meu filho talvez ele seja gay, menina. Aí o povo se comove por isso, porque na opção de escolher ter um filho, ela criou um filho gay. Mas não vai nessa não, que não é tão boa assim não. Olha ali. Ai. Castelo pegando fogo. Olha, aqui é a frente ampla. Pra festa de queima do castelo, aí eu boto uma máscara da Demi Moore na cara e passo um batom. Eu levo a carne pra assar no O James Gunn tá vindo aí pra acabar com essa palhaçada. Em nome de Jesus, ano que vem o Império do Rato começa a cair. Se Deus quiser. Vamos lá então, né? Vamos. Homens normais, homens inocentes. Só nos resta dar um tchau, tchau. Tchau, galera! Tchau, gente. Desculpa qualquer coisa. Tchau, galera. E não acreditem, Jaime volta. É tipo Homem-Aranha. Jaime voltará em breve. Tchau.